Entendi. Né? Viu como é importante a gente estar casado? Bom, irmãos, 5 segundos e a gente reinicia com um trabalho aqui agora do estudo bíblico. Vou encostar um pouquinho. Amados queridos irmãos, que a graça, que a paz, que o amor de Cristo estejam entre nós. Eu sou o reverendo Luiz André Joia. Tenho o prazer de estar como pastor na Igreja Presbiteriana da Freguesia, juntamente nos auxiliando o reverendo Carlos Alberto, pastor Carlos Alberto Pimenta Coelho. Agradecemos a Deus pela vida dele. E temos também outras pessoas que nos apoiam. Temos o seminarista Rafael Alves, temos o missionário Vinícius, que tem nos ajudado, temos a nossa missionária em preparo, né? Natália, e nós agradecemos a Deus pela igreja onde o Senhor nos colocou, pela oportunidade que nós temos de estar trabalhando para a glória e honra do nome de Deus. Nós passaremos, daqui a algum tempo ninguém vai lembrar quem nós fomos, nem precisa, nós estaremos já desfrutando das mansões celestiais, mas o templo continuará ali e uma nova igreja continuará ali. Então nós temos a oportunidade de estarmos trabalhando para que essa igreja continue firme, cada vez mais firme, cresça nas mãos do Senhor. Não é apenas em número, sim, número é importante, mas principalmente no conhecimento da palavra de Deus, na espiritualidade, na santidade, ok? E hoje eu vou falar um pouco sobre isso, as marcas de uma verdadeira igreja. Marcas de uma verdadeira igreja. Como reconhecer se essa igreja é realmente verdadeira, se realmente ela tem a mão de Deus sobre a vida dela e no trabalho que ela tem realizado. Tá bom? Vamos orar. Senhor, muito obrigado por esse momento que nós aqui estamos desfrutando, em que podemos ler a Tua palavra e nela meditar. Ajuda-nos a compreendê-la, ilumina os textos da Tua palavra que estaremos lendo e ajuda-nos a nos trazer a Tua palavra para que seja compreensível a todos nós. O que vier de Ti que retenhamos, que não deixemos de lado, mas ajuda-nos, Pai. Em nome de Cristo Jesus, amém. Eu sempre inicio dizendo da importância de nós lermos a palavra de Deus e nela meditarmos. A palavra de Deus a palavra de Deus, a Bíblia, ela é essencial para nós, porque nela Deus se autorrevela e nos mostra quem é Cristo, quem é o Espírito Santo. Queremos saber quem é Deus, como Ele atua, quem Ele é? Leamos a Bíblia, certo? Queremos saber o que devemos fazer, como devemos proceder na nossa vida? Leamos a Bíblia. É a nossa única regra de fé e prática. Então, ler a Bíblia é essencial na vida do cristão. O cristão que não lê a Bíblia, ele é fraco. Ah, mas eu oro muito, mas tem que ler a Bíblia. Ah, mas eu vou muito à igreja, mas tem que ler a Bíblia, viu? Isso tudo é importante, porque são meios de edificação, de crescimento. É ler a Bíblia, que é lendo a Bíblia, Deus fala conosco. Orarmos, nós falamos com Deus. Irmos à igreja, estamos em comunhão com os irmãos, nós nos edificamos. Participarmos dos sacramentos, somos abençoados. Então, tem vários meios aqui que nós temos que usar para crescermos espiritualmente. A leitura da Bíblia é essencial. Ah, mas pastor, eu tenho dificuldade de ler a Bíblia, tenho dificuldade de compreensão, o que eu vou fazer? Você vai continuar insistindo, vai lendo. Nós temos Bíblias na linguagem de hoje, você pode até usar uma Bíblia na linguagem de hoje, e ela tem uma abordagem, né, nos textos mais fácil de compreensão, tá bom? Fica com uma com a outra, lê a nossa, que é a Almeida Revista Atualizada. Não estou entendendo. Vai aqui na linguagem de hoje, lê, e aí você traz de volta aqui já o teu entendimento, tá bom? Bom, vamos lá. Como é que nós reconhecemos um cristão verdadeiro? Alguém que é salvo, lavado no sangue de Jesus Cristo, certo? Tiago, como nosso irmão seminarista Rafael pregou no sábado, falou muito sobre as obras, né? Mostra-me as tuas obras, eu mostrarei a tua fé, a tua salvação, a tua transformação, o ser nova criatura. E Tiago, ele fala muito de ajuda aos necessitados e o bom uso da língua. Ter cuidado com a língua. A língua nos foi dada por Deus para louvarmos, adorarmos a Deus, e nós até brincamos
Às vezes nós falamos muito e ouvimos pouco. Por isso Deus nos ensinou a termos duas orelhas e uma boca só, uma língua só. A língua mal usada, ela destrói. Bem usada, ela edifica, fortalece. Agora, você só consegue, ou só tem, digamos assim, valor para Deus, a prática das obras, ajudar os necessitados, as viúvas, bem como a utilização da língua, quando o coração, ou no coração daquele que está realizando essas obras, você tem a direção correta. Por exemplo, nós vemos aí políticos fazendo muitas boas obras, mas eles têm um interesse errado nisso. Nós vemos pessoas até falantes, trazendo palavras de elogio, mas que às vezes buscam sempre algo melhor em troca daquelas boas palavras que são faladas, né? No Antigo Testamento, nós vamos ver que os reis tinham profetas que eram funcionários do rei. E tinham os profetas independentes. Os profetas funcionários do rei, eles buscavam trazer uma profecia, uma palavra que eles diziam vir de Deus, sempre de incentivo ao rei. Já os profetas independentes, eles traziam palavras pesadas, porque era Deus advertindo o povo do erro que eles estavam tendo, que muitas vezes um rei não gostava de ouvir, como muitas vezes as pessoas não gostam de ouvir quando Deus nos exorta, nos chama atenção para o erro. Certo? Então, como reconhecer um cristão lavado no sangue de Jesus Cristo? Através do fruto do Espírito. Fruto do Espírito. Quando nós somos convertidos, como nós vimos, né? Deus nos amou, Deus nos predestinou, Deus nos chamou, a graça irresistível, não há como resistir a ela, Deus nos santificou, Deus nos glorificou, tá bom? Quando nós somos convertidos, nós recebemos o que nós chamamos de fruto do Espírito. O que é um fruto do Espírito? Imagina uma tangerina, ela é formada de vários gomos, então nós temos que ter todos esses gomos. Nós recebemos isso de Deus e temos que desenvolver na nossa vida. Quando nós abrimos aqui em Gálatas, capítulo 5, versículo 22, Gálatas 5, versículo 22, diz assim, olha lá, mas o fruto do Espírito é, 2 pontos, temos que ter todos eles. Amor, amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a nós mesmos. Alegria, paz, que é aquela paz que Cristo Jesus nos traz, longanimidade, persistência, não desanimamos, benignidade é querer praticar o bem, bondade, praticar esse bem que no nosso coração se mostra como necessário, fidelidade, não abandonarmos, caminharmos ao lado, mansidão, manso, tranquilo e domínio próprio, retemos as nossas emoções, as nossas explosões. Para mim, então, que eu sou descendente de italiano, não é? Domínio próprio é uma coisa muito difícil, mas nós temos que, antes de falar, retenha, pense, conte até 10 e responda aquela agressão que lhe foi trazida. Então, essas são características essenciais necessárias. Então, quando você vê uma pessoa que só tem gritos, palavras de agressão, palavras de ódio, questione se realmente ele é salvo e lavado no sangue de Jesus Cristo. Porque no mesmo Gálatas 5 vai falar sobre, olha aqui, as obras da carne, olha as características do mundo, características daquele que não é lavado no sangue de Jesus, não é convertido. Diz assim, Gálatas 5, olha lá, prostituição. Esse é o retrato do mundo, é o retrato de muitos filmes, muitas novelas que nós vemos na televisão, ou livros que nós lemos, que tentam contar a história da sociedade. Vejam se não tem isso, olha lá, novamente, prostituição, impureza, lascívia, mentira, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, disputas, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias. Repararam que esse é o retrato do mundo, por isso que é a palavra de Deus que nós não podemos ter a forma deste mundo, nos conformar com este mundo. Nós temos que ser transformados,
vivemos diferentemente. Então tá bom. Agora, como reconhecer se a igreja onde nós estamos ela é verdadeira ou não? Já que existem tantas igrejas, tantas denominações, tantos pastores e pastores, como reconhecer? E aí é muito interessante, eu peguei até, logicamente, dentro do que nós podemos pegar, eu peguei aqui a Constituição belga, né? A Confissão belga, no capítulo 29, também nos auxiliou, porque são basicamente três pontos que podem distinguir as marcas de uma igreja verdadeira. Nenhuma igreja está isenta de erros ou pecados, nenhum. Por quê? Porque toda igreja é formada por pessoas, e todas as pessoas são pecadoras. Como diz lá em 1 João capítulo 1, né? Todos nós temos pecados. Se não confessarmos nossos pecados, se confessarmos, Deus é fiel e justo. Se negarmos que temos pecado, transgredimos a palavra de Deus, nos afastamos de Deus. Então se junta um grupo de pessoas, mesmo que lavadas, convertidas, continuamos pecadores. A igreja é um hospital de pecadores. Sempre haverá entre nós dificuldades de relacionamento, mas nós temos que superá-la no amor, na alegria, no perdão, tá bom? A igreja perfeita só tem no céu, falei isso, não é? Se você está pedindo ao Senhor, eu quero uma igreja perfeita, você está pedindo para ir ao céu, para o céu o mais rápido possível, porque lá as pessoas não têm pecado, os convertidos são lavados completamente. Então, é isso que você quer? Enquanto estivermos aqui, temos que buscar uma igreja para termos comunhão. Lembra o texto que eu li de Hebreus? Não deixeis de vos congregar, como é costume de alguns. Já naquela época, 2000 anos atrás, pessoas não queriam mais congregar, pessoas não queriam estar juntas. Imagine agora na época de pandemia ou depois da pandemia. Não, temos que voltar. O ser humano, ele foi criado para viver em sociedade. Vejam bem, Deus quando criou Adão, viu que Adão estava só e disse, não é bom que o homem esteja só. Falhei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Fomos criados para vivermos em grupos. O mundo atual, esse mundo destrutivo, pecaminoso, que jaz na mão do inimigo, como a Bíblia fala, está morto na mão do inimigo, ele nos faz nos individualizarmos, nos fecharmos, ficarmos em casa. Então você já tem pagamentos que você faz pela internet, nós temos o celular, nós temos o computador, podemos falar olhando a pessoa, nós temos televisão com muitos filmes, diferentes coisas, mas o homem foi criado para viver em grupo, viu gente? Em grupo. Vamos lá. Há, porém, uma importante diferença entre corrupção que afeta todas as instituições e apostasia. Corrupção acontece quando o pecado. Agora, apostasia, apostatar da fé, abandonar da fé, tomar um outro caminho, um caminho diferente daquele que Deus nos quer, é perigoso. Bem escuro. Para proteger o bem-estar e crescimento do povo de Deus, é importante definir as marcas de uma igreja verdadeira, de uma verdadeira igreja. Para se escolher uma igreja, para aqueles que são autoridades, estão construindo, são responsáveis pela igreja, tem que buscar isso. E para aqueles que estão procurando uma igreja onde eles possam se congregar, eles têm que ver se a igreja tem essas três marcas essenciais. Vamos lá. Primeira marca, a pregação da palavra de Deus. Pregação da palavra de Deus, né? As igrejas, nós temos diferenças doutrinárias, interpretações teológicas diferentes, né? A verdadeira igreja afirma tudo aquilo que é essencial à vida cristã. Temos que falar. Semelhantemente, uma igreja é falsa ou apóstata quando nega oficialmente um princípio essencial da fé cristã. Nega oficialmente, não concorda, não aceita, mesmo que esteja escrito na palavra de Deus, tal como, por exemplo, a igreja nega a divindade de Cristo, que Cristo é a segunda pessoa da Trindade. A igreja, né, nega a Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, iguais em essência, em poder, mas formam um só Deus. Mistério. Né? Nega a justificação pela fé. A salvação vem pela fé, não por obras. Né? Pela graça sois salvos e vivei diante da fé, não por obras,
para que ninguém se glorie. E a fé vem de Deus, Efésios 2, 8 e 9. A expiação de outras doutrinas, ou outras doutrinas de salvação. A reforma, por exemplo, não moveu uma guerra sobre trivialidade, mas sobre uma doutrina fundamental da salvação. A salvação é pela fé. Pela fé. Isso é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Jesus Cristo é o Filho de Deus, mas também é a segunda pessoa da Trindade. É o Deus Filho, igual em essência, igual em poder, mas se submeteu à vontade do Pai no plano de salvação. Se a igreja não prega isso, é complicado. É muito complicado, não é? Então nós vamos ver, por exemplo, Gálatas capítulo 1, versículos 8 e 9. Gálatas 1, versículos 8 e 9. O que ele fala? Diz assim: Carta de Paulo às igrejas da Galácia, capítulo 1, 8 e 9, diz assim: Mas ainda que nós, homens, ou mesmo um anjo, vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Pecado, está de lado. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vai além daquele que recebeste, seja anátema. Cuidado. Porque hoje o que acontece é que muitos de nós, pastores, não queremos mais ler a Bíblia, não queremos estudar, não queremos fazer seminário. Então, muitos pastores vivem de sonhos, de profecias que lhe foram dadas exclusivamente por Deus, de vozes que ele ouve, de anjos, e deixam de ler a palavra de Deus, que é a nossa única regra de fé e prática. E quando nós vamos lá para o livro do Apocalipse, que é chamado livro das revelações, porque a Bíblia para nós ele é um livro só, um livro único, e os textos estão interligados. Quando nós pegamos o livro das profecias, o livro do Apocalipse, não é? No último capítulo dele, nossa, demorou a chegar aqui, no último capítulo, que é Apocalipse 22, olha o que o texto fala. 22, versículo 18, Apocalipse 22, versículo 18, as revelações. João está na ilha de Patmos, está preso, Jesus Cristo lhe revela o que estava acontecendo e o que iria acontecer. Ele registra no livro de Apocalipse, diz assim: Eu a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro testifico, se alguém lhe fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas nesse livro. Entenderam? Porque é muito conveniente para algumas pessoas, quando querem um embasamento para situações de vida, diferentemente daquilo que Deus nos ensina, a arrancarem algumas páginas da Bíblia e fazer a sua Bíblia especial, ou acrescentarem algumas páginas da Bíblia para que possam ter uma base naquilo que eles acreditam ou querem acreditar, ou querem estar respaldados de uma conduta inadequada. Então, a primeira característica de uma igreja verdadeira é a pregação da palavra de Deus. A pregação da palavra de Deus. E, em especial, o período da graça, que é a salvação única, gratuita, em Cristo Jesus, Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade que veio ao mundo por nós, morreu sem nunca pecar, pagou por nossos pecados, ressuscitou e subiu aos céus. Os pastores, nós pregamos em textos do Antigo Testamento, mas temos que fazer correlação com a salvação de Jesus Cristo, do Novo Testamento. Porque o Antigo Testamento ele aponta para Jesus Cristo como nosso Salvador. A incapacidade do homem de se auto-salvar e a necessidade de um plano de salvação gratuito que foi feito em Cristo Jesus. Ok? Primeira característica, então, de uma igreja verdadeira é
a pregação correta da palavra de Deus. Segunda característica é a administração dos sacramentos. E para nós, sacramentos, nós só temos dois. Biblicamente, algo instituído por Jesus para que a igreja esteja praticando ao longo da sua história. O que é que Jesus instituiu como sacramento? Vamos lá. O batismo e a Santa Ceia. Tradicionalmente, batismo é só uma vez, acabou. Santa Ceia realizada uma vez por mês. Em algumas igrejas duas, como na nossa, em algumas igrejas até todos os domingos. Que é muito interessante. Muito interessante. Negar ou difamar os sacramentos instituídos por Cristo é falsificar a igreja. A profanação da ceia do Senhor, o oferecimento deliberado dos sacramentos a pessoas notoriamente não crentes, desqualificaria a igreja de ser reconhecida como igreja verdadeira. Então o pastor lá, um dirigente religioso, resolve fazer a Santa Ceia para todas as pessoas que chegam na igreja. Como é que pode isso? Quer dizer, a pessoa não é batizada, a pessoa não conhece a palavra, não demonstrou uma transformação, aceitar Jesus como seu Salvador, aí participa da Santa Ceia? Como assim? Ou até um caso de um jovem da nossa igreja, um adolescente, ele foi visitar uma outra igreja aí por causa de uma menina que ele estava interessado com ela, e naquele momento lá o pastor virou assim: quem quer ser batizado? Ele levantou a mão. Ele não era batizado na nossa igreja. Levantou a mão. Pastor, vem cá. Batizou. Complicado, né? Muito complicado. Tem uma menina, agora já é uma moça, ela, criança, pregava a palavra de Deus para os seus colegas de turma, e ela pregou para uns coleguinhas, 3 ou 4 coleguinhas, e perguntou para eles assim: vocês querem aceitar Jesus como Salvador? Eles falaram: querem, mas isso é coisa de criança. E maravilha que ela fez. Olha que lindo que essa criança fez. Então eu vou batizar vocês. Pegou um copo com água, batizou. Aí a mãe perguntou: mas filha, por que você não falou que eles têm que ir para a igreja? Ah, demora muito. Ali foi mais rápido aquilo. Mas isso é o pensamento de uma criança. Não é o pensamento de um adulto, nem uma autoridade dentro de uma igreja, não é? Quando nós lemos Atos capítulo 19, versículos 3 a 5, Atos 19, versículos de 3 a 5. Vamos ver o que o texto fala. Diz assim. Assim. 19, vou ler a partir do versículo 2. Perguntou-te. Paulo está perguntando à igreja em Éfeso: recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. A igreja em Éfeso foi batizada, mas nunca tinha ouvido falar no Espírito Santo, que é o Consolador, que atua sobre nós hoje, dia a dia. É o Deus que atua sobre nós. Ao que 3. Então Paulo perguntou: em que, pois, foste batizado? Responderam: no batismo de João Batista. Que é o quê? É só um pedido de perdão pelos pecados. Não é uma transformação, não é um novo nascimento. Disse-lhes Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isso, foram batizados em o nome do Senhor Jesus. É por isso que algumas pessoas que chegam na nossa igreja, vindo de outras comunidades, nós somos obrigados a fazermos um outro batismo, porque elas não foram batizadas. E a pessoa, para fazer um batismo na igreja, não é? Ela precisa passar pelo que nós chamamos uma classe catecúmena. Ela precisa conhecer as doutrinas básicas, adulto, tá? Conhecer as doutrinas básicas, para que depois ela se sinta tocada e faça o batismo e a sua pública profissão de fé. Bom, se lemos ainda mais um texto, temos 1 Coríntios 11, 20 a 29, vamos ver se está certo. 1 Coríntios 11, 20 a 29, diz assim: sim, com relação à ceia, olha que interessante, né? Nós falamos de batismo, agora em relação à ceia, ó. Quando, pois, vos reunis, Paulo falando para a igreja em Corinto, quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis.
Porque ao comer, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e a quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes porventura casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei nisto, certamente não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, um homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Então, a igreja em Corinto, eles tinham uma coisa que era uma ceia. E alguns chegavam mais cedo, outros chegavam mais tarde. Os que chegavam mais cedo comiam muito e bebiam, ficavam embriagados. Os que chegavam mais tarde, às vezes não tinham que comer nem tinham que beber. Então, Paulo dizia assim: olha, isso para mim não é ceia. E isso aí eu não louvo vocês não, está errado. Porque o que eu recebi do Senhor eu também vou lhes passar. E aí ele narra a Santa Ceia que Jesus Cristo instituiu, a última ceia que ele esteve com os seus discípulos antes de ser preso e crucificado. Então, características de uma igreja verdadeira. Primeiro, a pregação da palavra. E segundo, o que nós estamos vendo é a administração correta dos sacramentos. A Santa Ceia e o batismo. Tá bom? Ok? E o terceiro ponto, o último, é a disciplina eclesiástica. O que é disciplina eclesiástica? É chamar a atenção do irmão, exortar o irmão que está caminhando erradamente, ou mesmo ter que discipliná-lo, ou de forma velada, ou de forma pública. E toda disciplina ela é aplicada para o bem do faltoso e para a correção da igreja, porque a pessoa, quando comete um pecado, ela precisa muitas vezes que alguém lhe diga: você pecou. Não? Olha, lembra de Davi com Batseba, o rei Davi, como ele pecou? Viu aquela mulher tomando banho, ele a cobiçou, sabendo que ela era casada, o seu marido estava na guerra, lutando. Teve que o profeta Naamã chegar perto dele para dizer: tu estás em pecado. Essa criança gerada no ventre dessa mulher é fruto de um pecado. Certo? Então ele foi disciplinado. Ele se arrependeu, mas houve uma disciplina. Sabemos a triste disciplina que aconteceu. Então a disciplina é para o bem do faltoso, para alertá-lo do seu pecado, para uma mudança de rumo da sua vida. E é importante para a igreja, para que a igreja saiba e reconheça que ela não pode fazer, nem deve praticar a mesma coisa. Eu lembro do reverendo Geraldo, que foi pastor da igreja presbiteriana de Copacabana, saudoso reverendo Geraldo. Ele nos deu, foi a última cadeira que ele deu no seminário. Ele estava doente, depois veio a falecer, descansou no Senhor. Ele dava aula de liturgia. E ele contou, aliás, não foi nem ele que contou, contaram que uma jovem da igreja engravidou, sem ter casado. Pecado. Sexo foi criado por Deus, para o casal, dentro do casamento. Nunca antes, nem fora. Certo? E aí aquela jovem foi ao conselho, ela se arrependeu, chorou, recebeu disciplina do conselho. E depois o reverendo Geraldo chamou aquela moça à frente da igreja, porque não há como esconder uma gravidez. Disse do erro que ela tinha cometido, mas disse do arrependimento que ela tinha. Chamou a presidente da SAF e falou assim: agora nós temos que amar essa jovem, ela precisa do apoio das mulheres da igreja, ela não tem família, e nós pedimos, o conselho pede que a SAF abrace essa menina, que
que Asaf caminhe com ela e a ajude nessa gravidez, na vinda dessa criança e na criação dessa criança. Coisa linda, né? Então, repare, ela foi disciplinada. A igreja foi informada da disciplina, mas ela foi amada pela igreja que a ajudou a ficar em pé. Porque a função da igreja não é chutar a pessoa para fora. Tem igreja que chutam, sai, eu não quero você aqui. Irmãos, se Jesus chutar todas as pessoas que estão em pecado para fora da igreja, não sobra nenhum. Porque lá nós lemos em 1 João que todos nós pecamos e carecemos do perdão de Deus. Tá bom? Então vamos ler mais um texto, terminando Mateus 18, 15 a 17. Mateus 18, 15 a 17. Vamos ver se está certo essa referência. Mateus 18, 15 a 17. Diz assim: se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste teu irmão. Houve um problema? Vamos resolver. Não resolvemos? Se porém não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra se estabeleça. Leva alguém com você, 2 ou 3. É importante ser mais de uma, porque às vezes a compreensão é diferente. Certo? Todo fato tem 3 verdades, a sua, a minha e a realidade. Então as pessoas vão agora ouvir e confirmar o que estamos conversando. E se ele não os atender, diz-o à igreja. E se recusar a ouvir também a igreja, se recusar, se ele ouvir, trata ali. Considera-o como gentio e publicano. Pune. Disciplina. Por quê? Para ele poder voltar. E lembrando, irmãos, que quando nós chamamos aí, falamos ao mundo que nós somos cristãos, nós temos uma responsabilidade dobrada. Nós estamos dizendo assim, foi Deus que nos amou, foi Deus que nos predestinou, certo? Eu fui regenerado, lavado no sangue de Cristo Jesus. Repare, eu estou apresentando credenciais que têm que corresponder à minha forma de vida. Senão, eu estou dando um péssimo testemunho, não estou sendo embaixador de Cristo. Entendemos? Então, a disciplina eclesiástica, ela é essencial numa igreja verdadeira. E ela deve ser feita com amor, para o bem do faltoso e o crescimento da igreja. Tá bom? É isso aí. Marcas visíveis que distinguem uma verdadeira igreja. A pregação da palavra de Deus, a administração dos sacramentos, a disciplina eclesiástica. Tá bom? Tá aí. Se tiver qualquer dúvida, quiser conversar conosco, nosso telefone é 999-55-6139. Tá bom? Manda um zap, liga para mim. Eu não ando com essa coisinha na mão, colada. Não ando. Vou responder com o maior prazer. Uma hora eu liguei, vou ouvir você. Talvez demore um pouco. Não desanime. Persevere. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigado pelos momentos que aqui passamos, estudando a Tua Palavra, falando a Tua Palavra, aprendendo, e o que nos incentiva como autoridades da igreja, sempre caminharmos nesse sentido, buscarmos, Senhor Deus, lutarmos por isso. E aqueles que estão nos ouvindo, a procurarem uma igreja verdadeira das Tuas mãos. Sabemos, Senhor Deus, que todos nós somos pecadores, mas não podemos apostatar, esfriar, nos afastarmos da Tua Palavra. Em Cristo Jesus nós clamamos, pedimos. Amém, Senhor. Bom, terminamos aqui. E agora, deixa eu conversar. Vocês viram que eu me delonguei mais no estudo? Já são 10h40. Então, deixa eu falar com vocês. Ontem nós tivemos uma surpresa triste, muito triste. Eu fiquei, irmãos, eu vou falar isso para os irmãos, quem me conhece vai entender. Eu perdi, eu não conseguia comer. Terminou a comida, não conseguia comer. Eu sentei na mesa, minha família estava comendo, eu estava assustado com o que aconteceu. Sabe? E ontem nós estávamos fazendo um trabalho belíssimo. Belíssimo. O programa foi tirado do ar pelo Facebook. Tirado do ar. Tirado. Dizendo que foi solicitado, foi visto. E o Facebook hoje em dia,
ele tem... Depois essa parte vai ser retirada, não vai ser colocada não, tá, Cristiano? Deixa só o final da oração e ponto. Eles têm máquinas que identificam algumas coisas que eles imaginam que possa ser errado e leva a cortar, o que é muito bom, porque senão a pessoa bota qualquer coisa, posta qualquer coisa, teu filho vê, as pessoas veem e estão disseminando mal, disseminando ódio. Não pode, realmente não pode, está errado, estão certos. Mas às vezes o critério ele é errado, o injusto, até porque é feito por máquinas, ou se é que alguém reclamou de alguma coisa, sabemos, né? Eu fiquei assustado, porque eu falei, meu Deus, não quero isso. A pior coisa para um servo de Deus é poder imaginar que ele está transgredindo alguma lei, fazendo alguma coisa errada. Eu me senti mal, muito mal, muito mal. E aí o que eu fiz? Eu parei tudo aqui, aquela confusão aqui dentro, a pessoa ligando, falei, para tudo, vamos orar. Aí nós oramos, conversei com o telefone, com o Cristiano, aí postei aquela mensagem que eu mandei para vocês pelo Zap, desculpando, não tinha acontecido, pedindo oração, e agora nós temos que lutar para não desanimarmos. Mas o que pode ter acontecido, e ontem nós investimos muito nesse trabalho de criança, nós estamos falando sobre os 10 mandamentos, e aí nós simulamos aqui os raios, os trovões, que foi assim que aconteceu, quando Moisés vai receber as tábuas da lei da mão de Deus, que escreveu com o próprio dedo. Então nós não sabemos se aquilo de alguma forma foi visto como difícil, complicado, agressivo, né? Porque eu estava brincando com o vovô na mão, eu estou com medo, não sei se vocês captaram essa palavra, estou com medo, não sei, né? Ou se aquele estroboscópio que nós colocamos, que em algumas situações você tem que dizer cuidado, porque isso faz mal para a saúde, nós não advertimos. Não sabemos. E aí começamos a pesquisar, nossos irmãos aí que estão à frente desse trabalho, e eles nos aconselharam o seguinte, nós não devemos fazer uma programação como estamos fazendo para adulto e criança ao mesmo tempo. Os irmãos vão observar que nós tiramos todos os enfeites que tinham aqui atrás de criança. Tiramos. Porque agora nós vamos ter o Igreja da Freguesia Kids, que é um trabalho de criança, que vai estar separado. Então nós vamos ter um só para adulto e um só para criança. As pessoas nos alertaram. Senão eles começam a impor restrições a todo o programa, porque a gente está dizendo que tem criança aqui. Não tem. Esse trabalho é de adulto, que nós fizemos hoje, de adulto. Então, em função disso, hoje nós não vamos ter o vovô. Nós estamos adaptando aqui, estamos tentando, nós já temos esse quarto aqui, estamos tentando redirecionar o posicionamento, olharmos como é que nós vamos fazer aqui no nosso programa. Eu não sei se eu fecho, se eu abro de novo, ou se eu vou descolar da igreja presbiteriana e fazer uma outra coisa. Sabe por quê, irmãos? Porque esse canal é essencial para nós divulgarmos os cultos e a escola dominical. Imagine, porque de repente alguém entendeu a máquina, entendeu mal alguma coisa, corta o nosso culto, corta a nossa escola dominical. Então nós sabemos que nós estamos incomodando, a igreja sempre incomoda, o inimigo, a igreja incomoda, essas coisas acontecem e foi muito triste, foi muito, muito triste, né? Que isso, homem? Que isso, homem de Deus? Oi, irmãos, tudo bem? Nós também não vamos fazer hoje, não é só por causa de arrumação, não, é porque o Dudu e o Cristiano estão pedindo Já falei. um tempo para saber como vão colocar o programa, entendeu? Porque o cantinho ali nós já arrumamos, vai ser do lado de lá. Vamos virar a câmera. Deixa eu virar para os irmãos. Para cá é o meu estúdio. Eu já coloquei ali, tá vendo?
as coisinhas. Aí vamos ver se vai dar certo. Mas estamos esperando o Dudu e o Cristiano. Para cá vai ser o meu estúdio, para lá vai ser o estúdio do vovô agora, né? E aí nós vamos definir, mas deve ser um outro endereço, deve ser a Igreja Presbiteriana Kids, não é? E aí nós vamos poder postar outras coisas até, não é? Para que a gente possa divulgar para as crianças. Então... Isso aí, mas está tudo bem, tá tudo jóia, né? É bom, é muito bom ter Jesus no coração. É isso aí, irmãos. Vamos orar? Beijo. Deixa eu orar com vocês. Obrigado, Senhor Deus, por estarmos juntos, podemos ler e aprender a Tua Palavra. E pedimos sempre, Senhor Deus, força para não desanimarmos, caminharmos para frente e continuarmos pregando e falando a Tua Palavra. Pedimos desculpas, Senhor Deus, se por alguma atitude de ignorância, desconhecimento, transgredimos qualquer lei, pedimos perdão, Senhor, mas pedimos, dai-nos sempre ânimo para não desanimarmos e continuarmos trabalhando, sempre buscando a glória e a honra do Teu santo nome. É o que nós pedimos, é o que nós te agradecemos, em Cristo Jesus, amém. Então Deus abençoe vocês, amanhã nós vamos estar bem animados, vamos esperar já o mais rápido possível começar o programa do vovô. Nós pedimos desculpa aí porventura as crianças que estiveram até agora esperando, me pediram para dar esse aviso só no final, mas esperamos em breve estar então com a Igreja da Presbiteriana Kids, da Freguesia Kids, tá bom? Beijo no coração, Deus abençoe vocês, um bom dia. Eu tenho que ir ao banco, tem como, meu cartão pifou, o chip pifou. Ontem eu fui ao banco, descobri que o banco só funciona até as 2 da tarde, cheguei 2h10, então hoje eu tenho que ir lá, mas vou com saudade dos irmãos e amanhã estaremos juntos na mesma bate-hora, no mesmo bate-canal. E sem o Batman, porque o Batman é uma figura do mundo infantil que exige uma série de coisas para ser utilizada e não imaginamos, mas também ele vai tirar férias, vai parar um pouquinho, não é? Mas vamos tentar ter outros personagens aqui no nosso programa e continuamos com a alegria do vovô, com a alegria da vovó. E sua mãe ligou dizendo para você não ficar triste, não. Ainda mais que ela está mandando um monte de coisa gostosa para mim hoje, ó. Beijo, mamãe, beijo, vovó. Deus abençoe vocês. Bom dia.